A paz do Senhor, igreja. Que bom estarmos aqui, né, essa noite, para juntos glorificar o nome do Senhor. Boa noite a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a nossa vida, né, os nossos dias, a nossa semana, como Ele tem feito, né, com todo zelo, com todo cuidado de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, versículo... Minto, irmãos. João 17, 4. É o contrário. João 17, 4. Eu vou ler o outro, mas é depois. O livro de João, no capítulo 17, no versículo 4, diz assim: Amém. João 17, versículo 4 diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Pode se sentar, fique à vontade aí no seu lugar. Nesse texto, Jesus faz uma oração por ele mesmo, né? Ele conversa com Deus ali, Pai, e ele fala com Deus de forma aberta, né? Num bom relacionamento que ele tinha com o Pai. Ele diz assim a Deus: eu te glorifiquei na terra, né? Eu te glorifiquei, eu fiz aquilo que foi preciso, né? Trocando em miúdos. Eu cumpri o propósito. Agora que o Senhor me glorie, né? Que o Senhor me glorifique, né? E eu pensando, né, nesse texto e de como Jesus fala com Deus e de uma propriedade tão bonita, e que quando a gente pensa em Jesus como homem que foi, né, eu penso que nós também podemos, né, falar e ter essa intimidade, essa propriedade para falar com o Senhor. E eu creio que nós, cada um de nós, né, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, como pessoas que se entregaram a Jesus, tem essa liberdade de orar, né? Mas essa oração, Jesus fala que gloriou, né? Que glorificou o nome do Pai aqui na terra, que fez o que precisava ser feito, que foi obediente, vamos dizer assim, né? E o Senhor trouxe ao meu coração, né, essa pergunta para mim: se a minha forma de viver glorifica o nome de Deus, né? Se a minha vida glorifica o nome de Deus, se eu posso, né, me ajoelhar e falar com o Senhor: Senhor, eu tenho te glorificado, né, através da minha vida, eu tenho te glorificado no meu trabalho, eu tenho te glorificado lá na minha igreja, eu tenho te glorificado ali na conversa da esquina, quando eu encontro com uma irmã, né? E a gente, às vezes, vivendo a nossa vida numa correria. A vida de vocês também é uma correria? A minha vida é uma correria, irmãos. Tem dia que eu acordo e eu falo: como é que vai ser, né? Então, às vezes, no meio dessa correria, na vida da gente mesmo, não sobra espaço para glorificar o nome de Deus. Não sobra. Porque a gente começa a se envolver com a nossa vida, com tudo que precisa ser feito, né? E muitas vezes, no meio daquele turbilhão de coisas que a gente vive no decorrer de um dia, de uma semana, de um mês, a gente deixa escapar atitudes que não condizem, né, com a vontade de Deus. No decorrer da nossa vida, nos nossos dias, a gente lida com situações, ou situações aparecem para nós, ou, né, envolvendo a gente, e aí a gente passa despercebido e não consegue, né, respirar fundo, pensar em uma forma de resolver as coisas, uma forma de ser
a gente ali naquela situação, que glorifique o nome de Deus, né? Que leve o evangelho. Porque todos nós aqui sabemos, né? Nós somos uma carta escrita, como a própria palavra diz e como a gente já ouviu tantas vezes, né? As pessoas estão nos vendo todos os dias, a começar pelos de dentro da nossa casa, né? Eu falo que eu tenho ali a Helena, né? Que da hora que eu acordo, com exceção, até os dias que eu trabalho, porque costuma ela ir comigo, mas mais os outros dias, da hora que eu acordo, a hora que eu durmo, eu tenho alguém me olhando, me examinando, sabe? Me observando, perguntando as coisas, precisando de direcionamento, né? E ela é uma criança de 6 anos, mas isso não para numa criança de 6 anos, né? Todo mundo que está à nossa volta está nos olhando, está nos observando. Alguns com ponto de críticas, né? De acusação, outros mesmo para aprender, para ensinar. Esses dias eu estava conversando com uma moça lá na padaria e ela falou comigo assim: não, mas isso aí que você falou eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha olhado por esse... Ela até falou uma frase assim bonita, né? Eu nunca tinha olhado nessa ótica. Eu falei, frase bonita, né? E a gente estava conversando sobre coisas assim do comércio, sabe? De como é trabalhar e tudo. Ela também trabalha assim com o público. E aí ela estava falando, eu nunca tinha olhado nessa ótica. Eu falei, aí ela falou, eu nunca tinha prestado atenção, eu nunca tinha visto dessa forma. E realmente, né? Aí a gente conversando, ela falou, se a gente fazia assim, assim e tal. E aí ela falou, aí, tá vendo? Vim comprar o pão, tô de folga e aprende. Amanhã eu vou falar isso lá na reunião. Ela tinha uma reunião no outro dia com as pessoas da equipe dela lá, né? Trabalho, ela é coordenadora de um pessoal de telemarketing. Então ela lidera umas 25 pessoas, um grupo de 25 pessoas. E eu estava falando sobre atendimento mesmo, sabe? Atendimento ao público e tal. E a gente sabe que ela conversa jogando conversa fora? Foi bem assim mesmo. E aí ela foi e falou isso, olha para você ver, eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista, né? Essa ótica, eu não tinha visto dessa forma. Eu vou fazer algo assim, eu vou falar algo assim, né? Então, irmãos, naquele momento, né, de alguma forma, Deus se manifestou. Numa conversa de balcão, né, no caixa ali, Deus se manifestou para trazer uma orientação, né, para trazer um caminho. Eu não sei qual assunto que ela ia tratar, talvez era só mais uma reunião de equipe, né? Mas eu sei que naquele momento Deus assim abriu o entendimento daquela pessoa de uma outra forma, né? Com relação ao atendimento e tudo. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que naquele momento, naquela conversa, o Senhor encontrou um espaço ali, né? Para que o nome dele fosse glorificado. E no meio dessa conversa que nós tivemos, né? Sobre o atendimento, quem que estava lá presente nessa conversa? Jesus. Porque crente fala de Jesus, né? Eu estava brincando, esses dias eu estava conversando, acho que eu já falei isso com os irmãos, eu estava conversando com o Tiago, aí ele falou comigo assim, não, mãe, vê você com esse negócio de Deus de novo, né? E tudo que eu vou falar, de alguma forma, no final falar, mas eu penso assim, sabe? Porque esse Deus, não tem jeito de você sair fora, né? Você sempre traz um exemplo da onde? Da Bíblia, né? E aí o meu meio é qual meio? É o meio, né, da igreja, dos irmãos. Às vezes é uma coisa que eu ouvi no aprisco, às vezes é uma coisa que o irmão falou aqui no culto, uma palavra que foi pregada. Então eu sempre vou usar um exemplo que eu ouvi. Então sempre tem Deus no meio do negócio, né? E nós estávamos falando disso lá na padaria, eu falei com ela sobre isso, né? Que eu falei para ela que o atendimento ao público forja o meu caráter, né? Forja quem eu sou todos os dias. Lidar com o público, né? Relacionamento, gente. Relacionamento forja a gente, né? Relacionar com o outro cura a gente, nos ensina. Se você ficar só, você não aprende nada, você não evolui em nada, você acha o dono de todas as razões. Você já viu aquela história de que filho único é um filho mais difícil? Que é o filho que não sabe dividir um brinquedo, é o filho que não sabe ouvir a opinião de outras pessoas, porque ele é exclusivo dentro da casa, ele é exclusivo talvez até como neto, né? Então toda a atenção está voltada para ele. Então
Então, se os pais não tiverem muito entendimento, muita sabedoria, como diz o povo mais antigo, estraga que é menino, né? E eu penso muito isso, né? Porque relacionar. Se você está só, você não evolui, você não cresce. Parece que tudo vai só a seu favor. E a gente precisa mesmo de lidar com o outro. Então eu brinco muito, eu falo muito isso lá no meu trabalho. Eu falo, gente, se tem uma coisa que... eu já vivi muita experiência em monte, em madrugada. Deus já falou muito comigo de forma pessoal. Deus já me libertou de muita coisa. Deus já fez muitas coisas comigo. Mas se tem uma coisa que Deus fez comigo fora da igreja, foi forjar o meu caráter no meu trabalho. Porque o atendimento ao público num comércio de bairro, principalmente, sabe, irmãos? Ele é uma coisa que vai te lapidando todos os dias, ele te arranca uma lasca. Todo dia ele te molda um pedacinho. Todo dia a Espírito Santo te ensina alguma coisa. Todo dia você está pronto para fazer algo e ele fala, opa, né? Vocês querem ver uma coisa interessante? Confesso para os irmãos, quando é alguém que é da minha comunidade da igreja, sabe? Eu tenho que ter uma boa postura enquanto cristão. Você está doido? Eu fico assim, meu Deus, como é que vai ser, né? Se um irmão me vê fazendo algo. Esses dias foi muito engraçado. O pessoal estava tomando uma cerveja lá na porta. Aí a moça descompensou lá, aconteceu uma situação. E ela deixou a cerveja lá, sabe, em cima do caixa. E eu fiquei naquele impasse, né, pensando que ela ia voltar. E ela estava um pouco conturbada e tudo. Foi até um problema que a gente viveu lá na loja. E aí, que trem, todo mundo passando, que trem foi me incomodando, foi me dando uma sensação esquisita, né? Aí, daí a pouco, a moça, a menina conhecida minha entrou e falou comigo assim, Elis, o que você está arrumando? Eu falei assim, misericórdia, né? E a gente riu e graças a Deus, né? Eu não dei mau testemunho, mas vocês estão compreendendo? A gente é lido o tempo todo, as pessoas ficam nos observando, né? Então, trabalhar com o público me forja, sabe? Eu falo que é uma escola como é que fala? De formação do caráter, porque todo dia, e são inúmeras pessoas diferentes, né? Cada um com seu perfil, com seu jeito. Então, relacionar faz a gente crescer. E nós precisamos conviver na terra, nos relacionar com o outro, né? De forma que glorifique o nome de Deus, né? Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, né? A passada dele em todos os lugares glorificou o nome do Pai, né? Glorificou. Foi uma evidência de um propósito, de tal maneira que em alguns textos da palavra o discípulo diz, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Por quê? Por conta das atitudes, das ações de Jesus, né? Não só dos ensinamentos, porque ensinar, gente, a gente ensina. E eu vou falar com vocês um negócio, tem hora que a gente ensina coisas que a gente não faz, não é verdade? Tem hora que a gente ensina umas coisas assim para alguém, conversa com alguém, coisa que a gente mesmo não está com dificuldade de executar. Então, ensinar, todo mundo ensina. Falar, todo mundo fala. Dar opinião, todo mundo dá opinião. Mas viver glorificando o nome de Deus, né, através das nossas ações, isso aí é uma situação que nós precisamos analisar constantemente, né? Porque Jesus, em toda propriedade, disse isso a Deus, né? Que ele o glorificou, né, aqui na terra, né? E por isso o Senhor Deus o honraria, o glorificaria, né? Vou ler aqui para os irmãos, ó. No texto que lemos, tudo que fomos feitos para fazer, seja de comer, beber, né, trabalhar, estudar na nossa vida, tem que ser feito para quê? Para glorificar o nome de Deus, né? Então nós temos que acordar no nosso dia. Eu acho que a primeira oração, sabe? A primeira oração da nossa manhã, na hora que a gente senta na cama e fala assim, Senhor, que a minha vida no dia de hoje seja para glorificar o Teu nome. Olha para você ver que porta que a gente abre no mundo espiritual quando você faz uma oração dessa pela manhã, né, de entrega. Fala, Deus, eu quero levantar dessa cama, eu quero sair daqui agora, né, nesse momento, com um único propósito, né, que a minha vida glorifique o Seu nome. Que as pessoas vejam o Senhor em mim. Eu penso assim, né? Nós estamos andando, fazendo e acontecendo
E em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que acontece com a gente, através da gente, através das nossas ações, temos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor através da nossa vida. Não só no abrir da nossa boca, né? Mas em quem a gente é, em como a gente se porta, né? Em como a gente pensa também. É muito importante. Porque muitas vezes, e eu acredito que na grande maioria delas, vamos externar aquilo que estamos maquinando aqui na nossa mente. Então você está ali, se você não vigiar no seu pensamento, daqui a pouco a sua atitude corresponde àquilo que você tem pensado, né? Então nós precisamos já trabalhar no nosso intelecto aqui dentro da nossa cabeça, sabe? Lá no nosso racional, que é a nossa forma. Por isso que a palavra de Deus fala que é no seu pensar, né, que você tem que glorificar o nome de Deus, porque você já tem que estar trabalhando isso dentro da nossa cabeça. Você quer ver uma boa conversa de ajuda, de entendimento, ou para resolver uma situação, é uma conversa onde você conseguiu pensar antes, para colocar melhor as palavras, sabe? Não agiu na tempestade, né? Você se acalma, alinha os pensamentos, reflete o que é melhor ser dito, o que é melhor não ser dito. E tem coisas que você vai querer dizer e o Senhor vai falar, não diga, né? Espere o momento certo. Por quê? Porque tudo em nós tem que glorificar o nome de Deus. E às vezes, irmão, a gente pensa assim, que isso parece ser algo difícil e impossível da gente viver. Porque somos humanos, né? E cada um aqui conhece as suas mazelas. Todos nós temos as nossas mazelas. Mas a verdade é que Jesus veio como homem para nos mostrar que seria possível, né? Ele não ficou andando aqui como espírito, né? Só apenas fazendo, como diz a Helena, mágicas, né? Como mágica. Ela fala, mãe, Jesus encostou e com mágica ele curou, né? Esses dias nós estávamos falando sobre o cego. E eu falei, não foi com mágica. Não era mágica. Mas não era poder, mãe, de Deus? Era, ele era um poder de Deus, mas não era mágica. Ele não era um mago, ele não era uma fada, não era um duende. Ele era uma pessoa como eu e você. E o que operava nele era uma fé, um poder pela fé que as pessoas tinham nele. Até falei isso com ela, né? Se você acreditar independente, eu falei com ela, dependente, é a fé. Jesus operava por meio da fé das pessoas. Quem acreditava, né? Quem tinha fé nele, obtinha o que precisava, seja cura, seja o que fosse. Então, é possível você viver uma vida que glorifique o nome de Deus. É possível. E a primeira pessoa que tem que acreditar nisso é você. E não deixar o inimigo roubar essa semente do seu coração e da sua mente. Em um momento que você cometeu uma falha, né? Porque todos nós cometemos, todos nós nos exaltamos, todos nós falamos algo que não foi legal e que necessita um pedido de desculpas depois, todos nós. E é nesses momentos que Satanás vem, né? Para nos acusar que não somos cristãos de fato, que não somos filhos de Jesus, que somos filhos de Deus de fato. Ele vem para começar a fazer o trabalho dele. É começar. Às vezes um dia no seu mês de 31 dias você fez algo ali no início do mês. Não, vamos colocar assim, no final do mês, lá para o dia 30, 31, você escorregou. Você veio um mês inteiro, sabe, se vigiando, se policiando, cuidando de tudo, externando o melhor de Jesus. Aí lá no final aconteceu alguma coisa. Ai meu Deus, perdi a bênção do mês inteiro aqui, nessa meia hora de conversa com essa pessoa, ou nessa mensagem do WhatsApp. O que eu fui arrumar? Por que eu digitei essa mensagem e não deu nem tempo de apagar, né? Aí você fica ali com esse sentimento pesado, né? Poxa, e agora? Talvez no primeiro momento você fala, vou me retratar, vou tentar resolver. Só que logo depois o inimigo chega e se assenta do seu lado. Tá vendo? Você que é de Jesus. Você que está exercendo a palavra que foi ministrada, você que perdoa, você que é isso, você que é aquilo, né? E aí o inimigo começa um trabalho, ele não termina, ele começa. E ele espera ansiosamente e também muito calmamente, ansioso no sentido de que ele fica logo querendo que aconteça,
mas ele também sabe esperar o momento dele agir. De uma outra oportunidade, aonde você vai cometer uma outra falha, e aí ele vai vir, tá vendo? Tô te falando, você não é uma pessoa que corresponde. As pessoas, aí a fala dele já começa a mudar, né? As pessoas não veem Jesus em você, né? Você só age na carne, né? Você o inimigo começa, dá sequência no trabalho que ele começou, sabe? E ele não para. Porque o inimigo, ele é o inimigo das nossas almas. E ele trabalha para que a gente viva uma vida que não glorifique o nome de Deus. Ele trabalha para que a gente escorregue todos os dias. Seja numa palavrinha, seja num sorriso maldoso, sabe? Ele trabalha. E o inimigo tem trabalhado no nosso meio. E a igreja, às vezes, tem... como eu vou dizer? É como se nós não estivéssemos dando tanto crédito para a ação, sabe? As ações pequenininhas de Satanás. É como se a gente tivesse, assim, entendido que está tudo certo. Ele está aqui no meio e tem coisa que não vai mudar mesmo, e tem coisa que não vai ser diferente mesmo. E a gente vai deixando ele aí, à vontade, sabe? Agindo no meio do povo de Deus, né? Como o povo da Bíblia diz, no meio do arraial, né? E a gente precisa ser o agente que paralisa essas ações. Como? Procurando viver de maneira que glorifique o nome de Deus. Como que eu vou paralisar Satanás? Tentando todos os dias viver de maneira que glorifique o nome de Deus. Porque quando eu levanto da minha cama determinada a isso, é como se eu já congelasse ele ali, sabe? Ou diminuísse as forças, entende? Ou fechasse alguns caminhos, alguns acessos que ele teria no meu dia. E nós precisamos olhar com o olhar espiritual e crer nisso, sabe? Não adianta você só levantar e falar, eu vou fazer. Não, você tem que acreditar, você tem que viver, você tem que procurar por isso, sabe? E o inimigo constantemente fica ali nos vigiando, nos policiando, né? Para que a gente cometa uma falha e ele vem, né, começar um trabalho para distorcer aquilo que o Espírito Santo, aquilo que a Bíblia diz que a gente é. E ele é mestre nisso, irmãos. Ele é mestre nisso. Então, eu queria muito falar com você isso essa noite. A sua vida, a forma como que você vive, no trato, na fala, no comportamento, né, em tudo, tem glorificado o nome de Deus, né? Você tem honrado o nome de Deus com a sua vida? Você tem dito assim, dado honra a Deus por quem você é, por tudo que você tem, né? Por todas as coisas que ainda você vai ter, sabe? Você olha para a sua casa e Deus se sente honrado dentro da sua casa, no seu trabalho, naquilo que você faz, que você foi chamado para fazer, né? Você honra a Deus com as suas atitudes? A palavra de Deus fala que tudo que a gente fazer, tem que fazer como se fosse para o Senhor. E a gente, como cristãos, a gente tem que entender, né? Nós não somos, é estranho falar isso, mas é a verdade. Nós não somos, eu falei isso outro dia, eu não sou filha da minha mãe. Eu sou alguém que Deus me deu e eu tenho que honrar. E como eu conheci Jesus, né? Eu já tive esse privilégio. A minha vida como filha da minha mãe tem que honrar a Deus, sabe? Então no meu trabalho, eu não vou apenas por causa do meu trabalho. Tudo que eu faço no meu trabalho, né, não é apenas para que o meu patrão ou a minha empresa obtenha êxito, mas tudo que eu fizer lá tem que ser para glorificar o nome de Deus, porque não foi o Senhor que me deu o meu trabalho. E às vezes, irmãos, a gente arruma uns problemas na nossa vida porque a gente ignora isso. Porque você está trabalhando para o seu patrão, porque você está sendo filho de sua mãe, de seu pai, porque você está sendo esposo do seu marido, e vice-versa, né? O marido da esposa. Se a gente colocar Jesus no centro e falar assim, é por Jesus, é por ele. Essa causa não é minha, essa causa é dele. Esse trabalho foi ele que me deu. Quem é meu patrão? É Jesus. Teve uma vez que uma pessoa trabalhou comigo
E aí eu tenho um costume de escrever alguma coisa, né, para quem eu faço pagamento. E aí essa pessoa falou assim, eu não consigo nem te dizer obrigada. Aí eu falei, uai, mas, né, por quê? Ela falou assim, porque o meu salário não vem das suas mãos. O meu salário vem das mãos de Jesus. Aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho, vem das mãos de Jesus. Vocês estão entendendo a diferença? E às vezes parece louco, né? A gente fala assim, mas vai viver nesse mundo que está nos espremendo, né? Com essa visão, nós só vamos sobreviver a esse mundo se nós tivermos essa visão. Se você parar de olhar para o outro e pensar, é Jesus. Na igreja, é Jesus, sabe? Na sua casa, é por causa de Jesus. No seu trabalho, é por causa de Jesus. Na sua comunidade, é por causa de Jesus. Porque tudo é por causa dele, pelo nome dele. Não tem nada a ver com a gente. Eu sempre falo isso, né? Não tem nada a ver com a gente. Então, a nossa atitude, a nossa vida tem que manifestar a glória de Deus. De alguma forma. E se não está tendo um meio de você glorificar o nome de Deus através da sua vida, está na hora de perguntar ao Senhor. Senhor, dá um jeito nessa situação. Porque eu vim para glorificar o seu nome. Sabe? Como Jesus veio para glorificar o nome do Pai, para cumprir um propósito de reconciliação entre o homem e Deus, nós também fomos chamados do ventre da nossa mãe, né? Para glorificar o nome de Deus com um chamado, para reconciliar homens a Deus. Não é diferente. Não é diferente. Como diz, né? Jesus é todo especial, né, gente? E ele é. Não tem ninguém como ele. E é porque ele é tão especial que ele se faz igual a nós. De maneira que você pode um dia se assentar num banco de igreja e Jesus está do seu lado congregando. Aqui, né? É de forma fantasiosa para você compreender o que eu estou querendo dizer. E de você não encontrar diferenças em Jesus e em você. Sabe? Porque é por isso que ele veio, né? Como homem e como Deus. Poderoso como Deus, mas humilde, servo, como é que fala? Com as suas imperfeições como homem, assim, né? De carne, como homem mesmo. E eu acho que você conseguiu me compreender. E não há diferença. E da mesma forma que Deus o enviou a essa terra para cumprir um grande propósito, para que a vida dele glorificasse o nome do Pai, assim foi comigo e com você. Quando Deus quis te trazer à terra e você chegou lá no ventre da sua mãe, nós todos aqui havia um propósito. Que a nossa vida, a partir do nosso nascimento, glorificasse o nome de Deus e ajudasse o Senhor Jesus na missão que ele deixou, de resgatar o homem, né, e fazer com que ele se fizesse amigo de Deus de novo. E tem um monte de gente aí precisando, né, de ser amigo de Deus de novo. Então nós precisamos pensar dessa forma, sabe? De verdade. Não é só ler ali de forma fantasiosa na palavra. Não, a gente precisa viver isso. E não precisa ser de forma mirabolosa, sabe? É nas coisas simples da vida. Como eu compartilhei ali, uma conversa que você tem com alguém. Sabe aquela pessoa que um dia você parou e conversou e você saiu edificado? É isso. Sabe? Aquela vez que você parou e estava meio perdida e você recebeu uma direção, você, nossa, foi aquele encontro ali com aquela pessoa, né? Aqueles 5 minutos, né? Ou aquele abraço que te dá um conforto, sabe? Que te abre um mundo, né, de possibilidades em Jesus, sabe? É assim, é nas coisas simples mesmo da vida, né? Como o encontro de Jesus no poço, né? Como Jesus chamando os pescadores para ser pescadores de almas, coisas assim, sabe? Depois as coisas grandes vão acontecer. Depois das coisas simples, depois das coisas pequenas. É no preparar de um café na sua casa, para a sua família mesmo, sabe? Ou para um amigo que você vai receber. Ou uma mensagem de bom dia. Ou um abraço de uma pessoa que você não vê há algum tempo. Ou que você vê todos os dias, falar, já vi fulano hoje mesmo, não preciso nem cumprimentar. Às vezes naquele momento ali é o momento que ela está precisando receber a atenção. Sabe? É assim,
Jesus é simples, mas ele é simples glorificando o nome de Deus em todo o tempo, enquanto ele esteve aqui. E é isso que ele quer que nós façamos. Ele quer que nós continuemos a grande obra dele, pregando e anunciando o evangelho, com palavras, sim, mas com muitas atitudes, sabe? De acolhimento, sabe? De força, de fé, de entusiasmo, de alegria, sabe? Jesus quer que a gente seja uma flecha, né? Constante. E para isso nós precisamos decidir viver de maneira que o nome dele seja glorificado. E nós precisamos analisar a nossa vida. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você tem que falar: Senhor, como foi hoje? O que faltou hoje? O que pode ser amanhã? Como que vai ser amanhã? Ou levantar pela manhã, você sentar na sua cama e, como eu disse, né, falar: Deus, eu levantei, eu acordei, eu vou levantar. Mas de tudo que vai acontecer no meu dia hoje, eu quero que todas as coisas glorifiquem o nome do Senhor. E pronto. E é esperar que o Senhor, através do Espírito Santo, conduza a nossa vida. Às vezes nós vivemos poucas ações assim e temos poucas experiências para contar, porque nós não nos entregamos. Nessa entrega, sabe? A gente só está vivendo a vida. A gente só está vivendo a vida. E eu queria falar com você sobre isso. Esses dias, Jesus falou comigo assim: Elise, você está só vivendo a vida. Só vivendo a vida. Eu falei: mas eu tenho que viver a vida. Quer que eu morro? Que eu falo assim com Deus, né? Quer que eu morro, Jesus? Dá um jeito aí então, que esse poder eu não tenho não, que tirar a minha vida eu não vou, né? Eu falo assim com ele. E ele falou assim: não, eu só vim te fazer uma lembrança, que você está só vivendo a vida, e não é a minha vida, é a sua vida, sabe? E de lá para cá, eu estou refletindo, irmãos. E eu não vou falar para você que eu já sei, né? Que eu já consertei. Não vou, porque não é verdade, né? Ele falou comigo, né? E eu achei que essa fala cabia dentro dessa palavra que Deus colocou no meu coração. E de lá para cá eu estou pensando muito. Meu Deus, como eu estou pensando. Meu Deus, aí ontem eu perguntei: mas qual é a vida? O senhor precisa me falar qual é a vida, né? Que eu tenho que viver então. E o Senhor está trabalhando no meu coração, no meu íntimo, né? Ele está me dando direções, vamos dizer assim, né? Não é que a gente tem que parar e estagnar e não fazer mais nada, porque nós somos seres seculares também, temos uma vida, né? Mas nessa palavra o Senhor me deu uma direção, que a minha vida secular tem que ser para glorificar o nome dele. Assim, irmãos, acontece uma fusão, sabe? Uma fusão. E sobre a fusão, ele falou comigo no sábado pela manhã. Eu coloquei água para fazer café. E eu não gosto de água morna. Então, se precisar de mim beber experimentar assim um pouquinho da água que você pôs ferver para fazer café, para ver se está doce, eu não experimento. Nem para molhar o dedo. Me dá vontade assim ruim, né? É uma ânsia ruim. Então eu não gosto. E aí eu lembro que eu levantei, aí eu fui para a cozinha, mexi umas coisas, aí eu subi lá em cima para poder mexer com uma roupa que eu tinha deixado no jeito lá, né? Aí na hora que eu voltei, eu falei assim, eu olhei dentro da água, fiquei olhando para a água assim, né? Falei: será que eu pus açúcar? E já estava fervendo muito, sabe? Será que eu pus açúcar? Não. A água, quando a água está com açúcar, ela tem uma corzinha diferente, né? Mas isso é quando o fundo do alumínio está transparente. A minha caneca, eu uma vez fiz um negócio nela lá, e aí ela escureceu o fundo da caneca, né? Então ela tá escura. Eu estou olhando para a água, falei: mas e agora? Aí a Helena falou comigo: você experimenta. Eu falei: eu não vou experimentar não. Eu não. Aí o que eu fiz? Eu sempre coloco 4 medidas, né? Aí eu coloquei mais 4 medidas de açúcar. Falei: vou pôr mais açúcar, eu acho. Aí eu, na minha mente, falei: eu não pus. Por isso que eu não estou lembrando.
Porque se eu tivesse colocado, né? Eu estava lembrando. Então eu não estou lembrando porque eu não coloquei. Aí coloquei mais. O café ficou uma prega. Imbebível. Não tinha como tomar. E aí, eu falei, gente. Aí lá no meu íntimo, sabe? Aquela coisa assim. Você não viu o açúcar, mas ela estava aí. Eu falei, tava. E agora estou sentindo ela de uma forma que está até apertando a boca, né? E aí eu acredito, né, irmãos, que Deus falou comigo. Viva a sua vida. Deixa ela se fundir com a minha vida, com a minha vontade, com os meus desejos, para glorificar o meu nome, de maneira que elas se fundam, que elas se misturem tanto, que ninguém identifique o que é uma coisa e o que é outra. Se está doce ou se está salgado, vai ter que experimentar para saber. E eu falei, nossa, Jesus, é mesmo. E aí, vê aquele momento que você fica refletindo, né? Naquilo ali que foi ministrado no seu coração. E ele falou comigo assim, e quando você começar a falar, quando você começar a agir, as pessoas vão saber se está doce, se está amargo, se está salgado, como que está o tempero, como que está o sabor. Aí eu falei assim, mas e se tiver doce demais? Aí ele falou, pelo meu espírito você tem o equilíbrio de todas as coisas. Porque o Espírito Santo é isso. Ele habita em mim, habita em você. Ele é um prumo. Ele é remédio, sabe? O Espírito Santo é aquilo que nos completa. Ele traz o prumo certinho, não vai passar e nem vai faltar. Quando você estiver com raiva, você acredita que você fica com raiva na medida certa? Quando você amar, você vai amar na medida certa. Quando você quiser brigar, você vai saber brigar da forma certa. Porque ele está ali. Porque está tudo misturado. Você, ele, a vida com Deus, está tudo ali. E as pessoas não conseguem identificar. E você vai exalar, você vai ministrar na vida do outro, né? Aquilo que é tudo que glorifica o nome de Deus. Amém? 1 Coríntios. Deixa eu ver, deixa eu confirmar. É 16, nós vamos encerrar com esse versículo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verso, deixa eu ver, peraí. Não é esse não, peraí. Deixa eu ver se eu anotei, que aí eu leio. Se eu não tiver anotado, eu não vou ler. Mas eu falo aqui para você mais ou menos. 16:13. É isso mesmo. Primeiro, 16:13. Diz assim: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E a gente encerra com esse versículo que fala para mim e para você assim: vigia, cuidado, sabe? Fica atento, fica esperto, esforça em viver em fé, crendo, sabe? Que você pode viver todas as coisas em Cristo Jesus. Que você pode ser um refletor da glória de Deus na vida do outro. Vigia, porque o inimigo está trabalhando para que nós não sejamos esses refletores, mas para que a gente seja a luz apagada, a escuridão na vida do outro.
Então nós temos que estar vigilantes na nossa fala. Hoje as pessoas estão tão sensíveis emocionalmente, psicologicamente. Nós precisamos ser vigilantes no trato, porque é uma coisinha tão pequenininha, fere alguém e você vira treva na vida daquela pessoa. Não porque você quis ou porque você programou, sabe? Pelos escorregões que eu falei, porque o inimigo fica ali, esperando a oportunidade. Daí você fala uma palavra, ele troca tudo, cai no ouvido do outro. E nós não somos aqueles seres, irmãos, que estão lá fora dizendo assim, é responsabilidade dele o que ele entendeu. Não é. Jesus tinha um cuidado em explicar. Quando ele falava por parábolas, o que ele fazia logo depois, Misael? Explicava. Se não é responsabilidade da gente a forma com que o outro vai compreender, por que Jesus ficava explicando, sabe? Vamos ter o cuidado, porque no final desse versículo que eu lhe falo, faça tudo com amor. Algumas Bíblias, caridade, dá no mesmo. Sabe, irmãos, é um tempo em que nós precisamos amar como nunca nós amamos na vida. Porque o ódio está crescendo, a maldade está crescendo. E se nós que conhecemos Jesus não amar, não levar o amor de forma verdadeira, limpa, explicativa, sabe? Como é que vai ser? Como é que as pessoas vão encontrar o caminho de luz que está em mim e em você? O caminho da verdade é Jesus. Concorda comigo? A palavra diz isso, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Olha aqui, esse meio aqui, ó, é o caminho. Jesus está aqui. Só que ele escolheu alguns postes de refletor, de luz, para ficar nesse caminho iluminando. Sabe quem é? Eu e você. É nós que vamos andar aqui, ficar aqui nesse caminho, falando, ó, é por aqui, para que as pessoas enxerguem Jesus, para que as pessoas vejam Jesus, para que as pessoas vejam a porta da igreja. É minha responsabilidade e é sua responsabilidade iluminar a vida do outro de tal maneira que ele enxergue Cristo lá no fim do túnel, no fim do caminho, no fim da passagem. É nossa responsabilidade. E eu não vim aqui jogar uma bomba no seu colo e talvez a sua vida está igual a minha, virada do avesso. Se você quiser sentar e tomar um café, nós choramos junto. Mas eu vim te falar que independente de como está a nossa caminhada, de como estão os nossos dias, sejam eles cansativos, exaustivos ou mais sossegados, todos nós temos uma responsabilidade, um propósito em comum. E se cada um de nós fazer um pouquinho, não vai pesar para ninguém. Amém? Fique de pé. Então viva de maneira que você glorifique o nome de Deus. Amanhã, se você tiver oportunidade, prepare um café na sua casa que glorifique o nome de Deus. Chegue no seu trabalho de maneira que você glorifique o nome de Deus. Cuide da sua família de maneira que o nome de Deus seja glorificado. De maneira que as pessoas vão olhar e falar, meu Deus. Sabe? Aquela coisa que você olha e fala, meu Deus. E aí quando a pessoa falar isso, você vai falar, tá vendo Deus mesmo? É isso mesmo que eu quero. Viva de forma que glorifique o nome de Deus. Porque assim, Ele também vai te honrar. Ele também vai glorificar, né, a sua vida lá no céu. Amém? Feche os seus olhos e ore a Deus para que você seja um agente de milagres, para que você seja um refletor, para que a sua vida glorifique o nome do Pai. Senhor, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de trazer a sua palavra. Daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, Pai. Eu hoje, Senhor, trouxe aqui ao coração dos meus irmãos, porque eu entendo que somos uma igreja, Jesus, uma família. E nós precisamos estar caminhando juntos, em unidade, na mesma direção, no mesmo propósito. Pai, que cada um dos meus irmãos possa refletir a glória do Senhor. Amanhã, ó Deus amado, quando eles chegarem nos seus trabalhos, ó Pai, na sua vizinhança, Deus amado, aonde eles passarem,
estarem, aonde eles estiverem ali, o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles. Pai, coloca palavra de sabedoria na boca dos teus filhos, coloca sentimentos, ó Pai, que correspondem, ó Deus amado, com o Senhor, com aquilo que o Senhor quer que nós possamos expressar na vida do outro. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito flua através de nós e em nós, ó Deus amado. No nome de Jesus, abençoe, ó Deus amado, o seu povo, os seus filhos. Nós queremos sim, Senhor, te servir, ó Pai, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas ações. Então, faça de nós, ó Pai, pessoas que glorifiquem o nome do Senhor aqui nessa terra. Que esse seja o desejo do nosso coração, Deus amado, levantar, ó Pai, pela manhã, entendidos, ó Pai, que precisamos e queremos, ó Pai, glorificar o teu nome através da nossa vida. Deus, muito obrigada. Eu agradeço ao Senhor por cada um, que essa palavra continue frutificando no coração dos seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.